Bem-vindo a todos vocês ao canal Metodologia Amigável. Eu sou a professora Rejane Markmann e estou aqui para mais uma aula do mini curso de TCC que nós estamos dando aqui no canal. Então, essa é a terceira aula que tem como tema o marco teórico do trabalho. Bem, o marco teórico, ele é um elemento de organização, de pesquisa também, porque você vai ter que fazer uma pesquisa prévia bibliográfica, e ele é também parte muito importante da primeira etapa do TCC, que é a etapa de concepção. Bem, nós vamos, através de dicas, através de orientações bem práticas, mostrar a você que esse trabalho poderá ser feito sem muito esforço e sem muito trabalho. Mas, na verdade, eu quero somente dizer que o marco teórico, ele além de colher ideias e teorias, ele também, como parte da concepção, ele exige que o aluno reflita sobre aquelas ideias, sobre aqueles temas que ele colheu e possa construir um elemento mais teórico que tenha as suas ideias ali entremeadas com as ideias dos autores que vieram antes dele, correto? Então, para que a gente exemplifique e se torne mais fácil para a compreensão de vocês, nós trouxemos dois exemplos aqui de TCCs, de títulos de TCCs, que são TCCs fictícios, mas que contêm exatamente os elementos que nós queremos discutir aqui, tá? Então, vocês vão tomar esses exemplos, vocês tendo a compreensão do que eu vou explicar aqui, vocês poderão tomar esses exemplos como referência para vocês retirarem do seu tema exatamente os elementos teóricos que vocês precisam colher e para conformar o seu marco teórico, tá bom? Então, gente, sem mais delongas, vamos lá para o nosso trabalho. O que é o marco teórico? Ele é um conjunto de ideias, de teorias que foram já produzidas por outros autores antes de vocês, autores consagrados que se debruçaram em livros, realizaram livros ou realizaram algum trabalho científico, como uma pesquisa ou uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, até mesmo uma monografia. E que esse material que essas pessoas produziram, essas teorias, elas podem ser muito úteis para aumentar o seu conhecimento sobre o seu tema e poder utilizar esse conhecimento de duas maneiras. Primeiro, definindo os conceitos que na concepção do seu TCC você terá que realizar, e a segunda coisa seria a analisar com essa base referencial teórica os dados que você vai obter na sua pesquisa, verificando se aquela tese que você construiu inicialmente, né, através de hipóteses, se essas hipóteses elas se confirmam ou se elas são falseadas. Então, essa tese que você construiu deverá ser referenciada e analisada mediante esses elementos teóricos que você vai obter através do marco teórico. O que é que você vai pesquisar bibliograficamente? Que livros, que teses, etc., você vai ter que localizar, identificar para poder construir o seu TCC. Então, gente, o primeiro exemplo que eu trago é um exemplo de um curso de jornalismo. Pode ser o tema de um TCC de um curso de jornalismo. Então, seria o racismo nos noticiários da TV brasileira. O que é que você deve ler sobre isso para poder levantar e construir os seus capítulos iniciais do seu TCC?
Bom, primeiro você vai ter que levantar bibliografia sobre o que é o racismo estrutural no Brasil, por exemplo, e como a comunicação, os meios de comunicação tratam esse tema no Brasil, não é? Então, isso aí você vai ter que nos livros, nos artigos, buscar informações. Existe uma vasta bibliografia escrita que diz muito bem, com muita clareza, sobre este assunto. E o outro tema que você vai ter que referenciar será exatamente como é a pauta dos noticiários de televisão no Brasil, como é que eles trabalham esses temas que eles escolhem como pauta, como é que eles tematizam isso, não é? Que interpretação eles dão, se eles não dão interpretação, ou se eles se envolvem em trazendo opiniões sobre os temas, etc. Isso também tem muita bibliografia disponível que você poderá acessar. Então, o primeiro tema aqui será o objeto do seu capítulo 1. E o segundo, com ele você poderá construir, com o material que você conseguir, você poderá construir o seu capítulo 2. Entenderam isso? Espero que tenha ficado claro. E o segundo tema que eu estou trazendo aqui é um tema que pode ser escolhido por alunos que estão concluindo a sua monografia do curso de Direito, por exemplo, ou poderá ser tema de uma dissertação. Então, seria o que a população de baixa renda de Salvador, que poderá ser de outra cidade qualquer, né, onde você mora, o que é que essa população pensa sobre o conceito de cidadania, né, e sobre os seus direitos civis, tá certo? Então, aí é um tema muito interessante e que você, para poder construir o marco teórico, você terá que ler sobre, primeiro, o que é a cidadania, os direitos civis, quais são os direitos civis da sociedade, onde isso está dito, onde isso está legalizado, que seria através da Constituição, em alguns artigos da Constituição, e todo esse material, que também é muito acessível, e existe muita coisa escrita sobre isso, poderá ser o conteúdo do capítulo 1, tá? A segunda coisa que se você escolher fazer um tema sobre um TCC com esse tema, você vai também ter que fazer uma análise do que é o perfil da população de baixa renda da cidade de Salvador, como a gente está exemplificando, né? Então, onde é que eu vou conseguir isso? Ora, também existe vários livros escritos sobre isso, não é uma coisa difícil de obter, e além disso, você também poderá fazer uma pesquisa documental, indo a órgãos públicos que divulgam pesquisas realizadas sobre o perfil das populações de várias classes sociais, tá certo? Então, esse seria a forma de você pesquisar o que você vai pesquisar, partindo dos temas que eu estou dando aqui. Ficou claro isso? Bem, então vou dar agora algumas dicas de como você vai fazer essa pesquisa bibliográfica da forma mais simples, mais fácil possível. Bem, a primeira grande dica que eu dou, e bem objetiva, é o seguinte: compre um caderno para você anotar essa pesquisa que você vai fazer e também registrar os comentários, seus comentários, suas informações, o que você pensa sobre aquilo que você vai ler, certo? Então, esse caderno será muito importante na hora de você sentar para fazer a redação do seu TCC. Tá? Bom, então, de forma mais direta, a primeira dica que eu dou a vocês é o seguinte: a pesquisa que você vai fazer é uma pesquisa inicialmente simples. Você vai na biblioteca da sua universidade e vai procurar livros, né,
escrito sobre o tema que você está pretendendo desenvolver. Você vai também em outras universidades, né, que tem uma biblioteca mais ampla, e vai fazer exatamente a mesma coisa, vendo quais são os livros, vendo se existe alguma tese ali daquela universidade que foi escrito sobre o seu tema, que você poderá também consultar. E isso é o primeiro passo, né? É o livro físico. Bem, então o que é que você vai fazer com esses livros, né? Não é simplesmente dizer que livro é, etc. Para que você não vai precisar ler o livro todo, tá? Só se você quiser, se tiver tempo. Mas o que é que você vai fazer inicialmente? Você vai no sumário do livro e vai ali localizar os capítulos, ou um capítulo, às vezes é um capítulo, que fale sobre aquele seu tema, tá? Por exemplo, no caso de racismo racismo na comunicação, né, nos noticiários, você pode ter ali alguma coisa que tenha a ver com racismo e comunicação, por exemplo. Então, você vai registrar aquele capítulo e você vai ler aquele capítulo, tá? Porque depois poderá que o livro tenha outros capítulos que não tem muito a ver com esse seu enfoque, né? Fale do racismo de outra maneira, e aí você vai apenas ler aquele capítulo. Entendido? Agora, você também poderá, você terá que registrar qual é esse capítulo, e você vai, lendo aquele capítulo, você vai poder localizar frases que você achar interessante, que o autor que você está lendo escreveu, e você não vai copiar o que o cara escreveu, simplesmente você vai retirar algumas frases que você achou importante, achou interessante, e essas frases você vai registrar entre aspas, colocando a página de onde você tirou, certo? O seu trabalho será o quê? Depois de ler esse capítulo, você terá que, com as suas palavras, escrever um pequeno texto, um sumário do que aquele capítulo diz, né? Do conteúdo do capítulo, colocando ali as suas ideias sobre aquele tema, sobre aquele assunto. Alô, pessoal. Eu queria só dizer, agora no final desse vídeo, que a aula não acabou. Nós vamos continuar a dar novas dicas e novas explicações de como você deve construir o seu marco teórico num novo vídeo que vem a seguir, que seria a aula 3 e parte 2, marco teórico. Então, tenham um pouco mais de paciência, acessem lá o novo vídeo que eu cortei, porque para não ficar muito longo o vídeo e vocês poderem assistir tranquilamente, sem problema. Obrigada